Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica. É um prazer ter você conosco. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse é o canal de estudo aqui da Igreja do Nazareno Comunidade Leste. Nós estamos aprendendo aqui nesse canal de estudos, sobre um panorama bíblico, Você que já está acostumado aqui com o nosso canal sabe, mas talvez há você que é novo, que talvez caiu nesse vídeo aqui, alguém compartilhou com você, você achou interessante e entrou. Se você pesquisar nos nossos vídeos aqui disponível no canal, você vai encontrar o panorama de todos os livros bíblicos, desde Gênesis aqui em Jó. Nós vamos começar Jó hoje, tá bom? Então nós estamos na nossa 13ª aula, falando sobre o 18º livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Amém? Mas antes disso eu quero orar. Se você pode, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor tem dado para nós a sede de aprender mais do Senhor. Nós sabemos que isso também vem do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor disponibiliza para nós este canal, esse meio de comunicação, onde nós podemos aprender mais acerca do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque temos visto o teu cuidado, Senhor Pai, sobre as nossas vidas. Estamos começando mais um mês, hoje é dia 1º de julho de 2024. Pai, 6 meses já se passaram e o Senhor foi conosco em todos eles. Pai, continua nos abençoando, continua cuidando de nós, continua dando ordem aos teus anjos a respeito da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que nós tenhamos aqui, Senhor, Pai, um tempo agora de qualidade com o Senhor para aprender mais acerca da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mais um mês, Estamos aí vivendo dia 1º de julho. Estamos entrando no 2º semestre já desse ano, Mês 7, o tempo corre, o tempo não para. E eu estou feliz de saber que você tem acompanhado as nossas aulas, tem se dedicado aí em aprender mais acerca da palavra de Deus, Nós sempre falamos aqui, eu sempre falo aquilo que o Senhor diz na palavra, que o meu povo, perece por falta de conhecimento. Mas nós não, nós estamos buscando conhecimento e esse conhecimento nos trará e já nos traz, uma certa liberdade, porque o conhecimento da verdade nos liberta. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó. Quero pedir para você já curtir aí essa aula, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque todas as semanas nós temos uma aula nova aqui no canal. Na semana passada nós falamos, deixa eu pegar ela aqui, da nossa apostila, Algumas pessoas escreveram seus nomes aí para receber as apostilas. Nós já preenchemos, então, 30 pessoas que pediram a apostila, Fiquei muito feliz aí porque as pessoas colocaram no comentário querendo a apostila. Nós vamos confeccionar ela agora no começo de julho e até dia 15 de julho ela vai estar disponível para você, tá bom? Eu entro em contato com você para poder estar fazendo a entrega. E mais uma novidade é que nós vamos disponibilizar mais 10 apostilas dessa, então. Se você não conseguiu escrever seu nome na semana passada, escreva aí nos comentários, pastor, eu quero a apostila impressa, que nós vamos colocar seu nome na lista para estar recebendo de forma gratuita a apostila impressa, tá bom? É a apostila daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Eu mostrei semana passada, com QR Code para você poder assistir às aulas, explicando aqui um pouquinho sobre cada livro, enfim. Tudo que nós já temos falado aqui, mas com a apostila vai te ajudar a memorizar mais. Bom, já falamos demais, vamos lá então para o livro de Jó, aprender sobre esse livro, Uma história bastante conhecida. Certamente você que me ouve, pelo menos a maioria conhece essa história, ou já ouviu falar de Jó, o homem que perdeu tudo, o homem que Deus tirou tudo, inclusive seus filhos, mexeu na sua saúde. Uma história bem conhecida, mas mesmo você que conhece, eu quero te pedir, preste atenção, você vai aprender alguma coisa aqui, algum detalhe que você não sabia. Bom, é o 18º livro da Bíblia, o autor desse livro é desconhecido, não se sabe quem é o autor do livro de Jó, só se sabe que é uma pessoa muito inteligente. Porque nesse livro a pessoa vai tratar sobre astronomia, sobre biologia, sobre técnicas de mineração. Então é um livro que vai abordar vários temas, então você observa que a pessoa que escreveu tinha um amplo conhecimento de vários assuntos.
O ano também, a época que passou e o local que passou, a época que passou, perdão, é desconhecido, né? Alguns dizem que foi escrito na época dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Outros dizem que já é um livro mais recente. Eles falam isso por conta do linguajar que o livro usa. É um livro poético, né? É o primeiro livro dos 5 livros poéticos da Bíblia. Nós vamos ver os outros depois, mas é o primeiro livro que nós estamos falando. Então, o tempo que aconteceu não se sabe, mas isso também pouco importa para nós, porque é um livro que está dentro da Bíblia, então é a palavra de Deus para mim e para você. A classificação dele é poética, e ele é o primeiro livro, como eu já disse, poético que nós vamos falar. Certo? Então vamos lá, é um livro de 42 capítulos, nós vamos falar sobre alguns detalhes de alguns capítulos aqui. No capítulo 1, o autor aqui já começa, né, a Bíblia já começa falando sobre a riqueza de Jó. Então Jó, a palavra diz que era um homem que era temente a Deus, ele temia a Deus, se desviava do mal, ele era reto e íntegro, versículo 1 diz isso, você pode ler aí. E ele era muito rico. Era o homem mais rico da face da terra. A Bíblia até cita algumas coisas que ele tinha aqui. Ele tinha, por exemplo, 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 1.000 bois, ele tinha 500 jumentas, né? Nessa época aqui se contava as jumentas fêmeas, porque elas que procriavam, né? É sempre a fêmea que aí faz a procriação, então por isso que elas eram contadas, era sinal de riqueza. E possuía, além de tudo isso, muitos escravos e 10 filhos. Então o capítulo 1 comecinho do capítulo 1 vai detalhar aí sobre isso, sobre a riqueza. A Bíblia também diz que Jó tinha tanto coração voltado para Deus, que de tempos em tempos ele fazia sacrifício por cada um de seus filhos. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 1. Terminado o dia dos seus banquetes, Jó os chamava, né? Chamava os filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, um holocausto, um sacrifício para cada filho. E pensava, né? Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente, de tempos em tempos. Então observa que Jó tinha um coração tão voltado para Deus, que com medo de seus filhos terem pecado contra o Senhor, blasfemado contra o Senhor, ele oferecia holocausto, levantava-se de madrugada, de tempos em tempos, e oferecia holocausto pela vida dos seus filhos. Bom, então, comecinho do capítulo 1 vai dizer esses detalhes. A partir do versículo 6, vai dizer que certa vez, o Satanás aparece para Deus. Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Ele fala: de rodear a terra, eu estava passeando pela terra. E aí Deus fala: você viu meu servo Jó? E ele fala: eu vi. Ele falou: você viu que é um homem reto e íntegro, né? Vamos ler aqui o diálogo, olha, esse versículo 7 do capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem reto, íntegro e que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não os tem protegido de todos os lados a ele e a sua casa e a tudo que tem? As obras das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaste na terra? Então olha só o que Satanás diz: mas ele te obedece, ele te segue porque ele tem motivo para isso, afinal, você abençoa ele, né? Você abençoa as obras das mãos dele, enriquece ele, cerca ele de todos os lados. Aí no versículo 11 ele vai falar assim, estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. O diabo falando, faz algum mal para Jó, para você ver se ele vai continuar sendo essa pessoa aí que você acha que ele é Deus. Então Satanás conversando com Deus. E aí então Deus permite que Satanás vai e tire tudo que Jó tinha. Ele fala, então eu deixo você ir. Vai, o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, então esse foi o diálogo
de Deus com Satanás. E aí Satanás vai então e começa a agir, fazendo tudo aquilo que você conhece, nós vamos falar aqui. Jó então estava na sua casa e um certo dia veio um mensageiro a Jó e disse: nós estávamos arando a terra. De repente os sabeus nos atacaram e mataram os empregados e levaram tudo. Só eu sobrei para vir te trazer a notícia. Só um minuto. Então, vem o primeiro mensageiro a Jó e diz: olha, entrou um povo, né, atacaram a gente, os empregados, mataram os empregados, roubaram aí os seus camelos, né, e só sobrou eu para poder vir te contar isso aqui. Eles levaram tudo que você tem. Bom, veio outro e disse: raios caíram do céu e mataram todas as suas ovelhas, os pastores. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Quando ele ainda estava falando, esse segundo mensageiro, vem então um terceiro mensageiro e diz assim: ó, 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram seus camelos. Eles mataram os empregados, só eu escapei para te dar a notícia. Só uma observação, uma correção. O primeiro mensageiro, ele dá a notícia que os homens, os sabeus, tinham roubado uns bois, tá? Eu disse aqui camelos, mas não, tinha roubado uns bois de Jó. E no terceiro aqui, então sim, no terceiro mensageiro ele diz: olha, veio 3 bandos de caldeus e nos atacaram e roubaram, levaram os seus camelos. Só eu escapei para te dar a notícia. Enquanto ele ainda falava, chegou um quarto mensageiro e diz: olha, Jó, os seus filhos, né, 7 filhos e 3 filhas que Jó tinha, estavam reunidos na casa de um, banqueteando lá, fazendo um banquete. De repente veio um vento forte do deserto que soprou sobre a casa e todos morreram. Só eu escapei para vir te dar a notícia. Então olha só a vida de Jó, qual era a situação que ele estava vivendo. No único dia, ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus animais, muitos de seus empregados e todos os seus filhos. Talvez você pense: eu tenho prova, eu tenho dificuldade, Deus está me provando, eu perdi uma coisa, eu estou com a minha doença abalada, eu estou com o meu casamento abalado, eu acabei de perder um ente querido, eu acabei de perder o emprego. Eu entendo, é motivo de se entristecer sim. Não estou dizendo que não é não, eu entendo a sua dor, a sua tristeza. Porém, Jó, olha só a situação dele, ele tinha perdido tudo. Jó tinha perdido tudo. Eu não quero pregar, apesar que é difícil não pregar com um texto desse, né? Nós vamos falar várias coisas lindas aqui. Mas olha só, ele tinha perdido tudo. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entre comigo na história, né? Imagina só, quando a gente perde alguma coisa, a gente já fica todo cheio de dor, de tristeza, de vergonha. Imagina um homem que perdeu tudo. 10 filhos, né? Quem é pai aí, imagina a dor que esse homem sentiu. Bom, Jó então, capítulo 1, versículo 21, vai dizer que ele rasgou as suas vestes, né? Raspou a sua cabeça em sinal de tristeza e adorou. Olha só o que diz o versículo 20, eu vou ler o 20 também, o 20 e 21, diz assim, ó: então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a cabeça e lançando-se em terra o adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver mais para frente que Jó sim ficou chateado com Deus. Ele chega a falar algumas coisas, mas no primeiro momento Jó não se desesperou. Ele se entristeceu, mas ele adorou a Deus. E ele disse esse versículo 21, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe, ou seja, eu não trouxe nada para essa terra. E nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Ele estava dizendo: ó, tudo que eu tenho foi Deus que deu. E ele tem direito de levar. Bom, passando isso então, o diabo volta. O diabo já tinha feito tudo isso. Ele volta na presença de Deus, né? Deus disse: ó, você viu meu servo Jó? Né? Em tudo ele não blasfemou. Pelo contrário, foi reto, né? Continuou me adorando. E aí o diabo fala: mas também, né? Agora toca na carne dele, né? Ele não blasfemou porque ele perdeu tudo, mas a saúde dele, a vida dele, ele não foi tocado, ele continuava inteiro. Toca na saúde dele. Então
Deus permite que o diabo vá e toca na saúde de Jó e fala, ó, você pode tocar na saúde dele, na carne dele, mas só não mata ele. Matar ele eu não te dou autorização. Bom, Jó então, depois disso, é tomado por muitas feridas no corpo. Então todo o corpo dele encheu de ferida e só sobrou um caco de telha para Jó coçar as suas feridas. No capítulo 2, versículo 9, também algo interessante acontece. A mulher de Jó diz assim para ele. Sua mulher lhe disse, ele já tinha perdido tudo, os filhos, a casa, os bens, né, os gados, os empregados. Agora já estava cheio de ferida. E a sua mulher vai dizer assim, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Respondeu-lhe ele, como fala uma louca, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus com prazer e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então olha só que lindo que ele disse para a mulher dele, para a esposa, ó, você está falando como fala uma louca, uma doida. Nós recebemos tudo de bom do Senhor. Tivemos prazer nisso e agora o mal a gente não aceita? Ou seja, ele é dono de tudo, dono de todas as coisas, mas ele só tem direito de nos dar o bem quando algo foge do nosso controle, quando algo acontece de errado, eu vou blasfemar contra Deus, e a palavra diz que em tudo isso Jó não pecou. Bom, a notícia então se espalhou, a fofoca se espalhou naquela região. 3 amigos de Jó ficaram sabendo disso e decidiram ir lá para poder confortar, consolar Jó, né? E foram visitar eles. 3 amigos que eram Zofar, Bildade e Elifaz, tá bom? Vocês que estão aí participando das perguntas dos MI, né, nos grupos de discipulado, lembra esses nomes, ó, pode ser que caia nas perguntas aí. Zofar, Bildade e Elifaz, tá bom? Bom, chegando lá, eles rasgaram as suas vestes, jogaram pó na cabeça e ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer nenhuma palavra. Quando os amigos de Jó chegaram, a palavra diz que eles não reconheceram Jó. Tamanha era a vergonha que Jó tinha, estava passando, e tamanho era, acredito que as feridas devem até ter desconfigurado a face dele, o corpo dele, os amigos não conheciam ele. A palavra diz isso. E aí então eles chegaram, rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a sua cabeça, também em sinal de tristeza, e ficaram 7 dias e 7 noites acompanhados, né, na presença de Jó sem falar nada. Porque naquela época era-se de costume, quando você chegava para alguém enlutado, né, alguém que estava vivendo um momento de dificuldade, não falar. Não era respeitoso você falar antes da pessoa enlutada. Então, quando eu chegava, por exemplo, no velório de alguma pessoa e tinha um parente enlutado, eu não abria minha boca antes que ele falasse. E como Jó aqui permaneceu em silêncio, eles ficaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó para consolá-lo, mas sem dizer palavras, porque Jó então não tinha proferido nenhuma palavra. Bom, no capítulo 3, Jó então começa a se pronunciar e começa a se queixar da sua vida, amaldiçoar o dia em que nasceu. Quero ler alguns versículos aqui, por exemplo, capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó, Jó dizendo, né? Por que não fechou as portas do ventre de minha mãe sobre mim? Por que não morri ao nascer? Por que eu não expirei ao sair do ventre? Versículo 12. Porque houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem? Porque agora eu estaria deitado em paz, estaria dormindo em repouso. No versículo 16 diz, ou porque não fui sepultado no chão como um aborto, como a criança que nunca viu a luz. Ele estava indignado, ele estava dizendo, por que eu nasci? Por que minha vida é assim? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Observa que a primeiro momento Jó não blasfema, não questiona, não fala nada, pelo contrário, dá uma lição na sua esposa, mas agora a realidade toma conta da vida dele. Ele, diante daquela situação, ele abre o seu coração, ele fala, por que eu nasci, Deus? Por que você não matou eu no ventre da minha mãe? E ele começa aqui a colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Bom, no capítulo 4 e no capítulo 5, seu amigo, um de seus amigos, né, Elifaz,
então começa a fazer um discurso, cujo tema central era o seguinte: os maus são castigados, não despreze o castigo de Deus. Então ele começa aqui, ele usa 2 capítulos, 4 e 5, para poder discursar aí para Jó. No capítulo 6 e 7, Jó responde esse discurso de Elifaz, ele se queixa de tudo e pede para que Deus o mate. Então no versículo 6 e 7 ele começa a responder aí para Elifaz, né, se defendendo, falando algumas coisas ali, respondendo o discurso de Elifaz, ele fala, por que Deus me mata? Então ele pede a morte, tá? No capítulo 8, seu outro amigo, Bildade, também faz um discurso, dizendo que Deus abençoa os homens bons e que Jó devia se arrepender do que fez. Então os amigos estavam ali insinuando que Jó tinha pecado, que Jó tinha feito algo errado, porque se você está passando por isso, alguma coisa errada você fez, porque Deus abençoa os homens bons, né? Então você está passando por isso, você precisa se arrepender. No capítulo 9 e 10, Jó responde também, dizendo que ele sabe de tudo isso, mas como ele devia provar para Deus a sua inocência, né? Então ele diz, eu sei de tudo isso que você está falando, mas como que eu vou provar para Deus a minha inocência? Olha o que ele diz no 9, versículo 1 e 2. Então Jó respondeu, na verdade eu sei que é assim, mas como se justificaria o homem para Deus? Se quiser argumentar com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem endureceu contra ele teve paz. Ele está dizendo assim, olha, eu sou inocente, mas como que eu provo isso para Deus? Deus conhece tudo. Deus sabe de todas as coisas. Bom, no capítulo 11, então, Zofar, seu terceiro amigo, também discursa, dizendo que o castigo que Jó está recebendo é menor do que ele devia receber. Ele diz, você está recebendo um castigo leve ainda. Olha só que situação, o cara tinha perdido tudo, inclusive os filhos, a saúde, e o amigo que foi lá para consolar ele, fala que o castigo ainda era pequeno, que ele devia ter feito coisa muito grande para receber aquilo e que ainda era pequeno perto do que ele devia receber. Bom, o que ele Jó então mais uma vez responde o seu amigo, né? E passa-se muitos capítulos nesses discursos. E aqui os discursos são bem poéticos mesmo, tá? Por isso que o livro é considerado uma característica poética, né? Um livro com um estilo poético, porque é em forma de poesia mesmo. Então passa-se vários capítulos. Jó diz que os amigos, ao invés de consolar no meio do sofrimento, estão ali atormentando eles. Olha só, capítulo 19. Vamos lá para o 19, porque todos esses capítulos aqui, o amigo fala, ele responde, volta tudo de novo. Ele fala, ele responde. Zofar fala, ele responde. Bildade fala, ele responde. Então fica muitos capítulos assim. No capítulo 19, versículo 1 e 2, então Jó respondeu, até quando atormentareis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me humilhastes. Vergonha não tendes de me atacar? Ou seja, vocês vieram aqui para me consolar e estão me atacando? Né? Estamos aqui discursando, eu falo, vocês atacam, aí o outro me ataca, eu tenho que ficar me defendendo, ficar respondendo. Vocês não vieram aqui para me consolar, não? Olha o nível das amizades, né? Bom, Jó então fala sobre a injustiça no capítulo 21. Ele fala sobre a injustiça de Deus. Isso aqui eu quero ler com você, porque certamente alguns de vocês já passou esse pensamento na mente, talvez você já falou isso. Se não falou, muitos de vocês pensaram e dizem assim, por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. A sua descendência se estabelece na sua presença e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor. O castigo de Deus não está sobre ele. O seu touro gera, não falha. Sua vaca tem cria, não aborta. Enviam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos andam saltando. Olha só o que Jó está dizendo. Ele está questionando a injustiça de Deus. Ele fala, olha, os ímpios, eles prosperam. Com os ímpios nada acontece. E comigo, que sou servo de Deus, estou sendo amaldiçoado.
Quantas vezes isso já não passou pela sua cabeça, não é verdade? Quantos de nós já olhou para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita e diz, olha lá, ele nem serve a Deus e tudo dá certo. Olha lá ela, não faz nada que é certo, anda por caminhos errados, não ouve a palavra e a direção de Deus e está lá toda feliz, com um casamento indo direito, com uma situação financeira equilibrada, com uma saúde, tudo correndo tudo bem. Né? Quantos de nós já pensamos, esse foi um dos pensamentos de Jó, tá? Bom, depois disso, nós vamos falar para o final, você vai entender todo o desfecho, tá? Do capítulo 28 ao capítulo 31, nós já estamos caminhando para o fim da aula. Do capítulo 28 ao capítulo 31, Jó monta sua defesa. Ele se defende nesses capítulos aqui, das acusações, né, das acusações feitas pelos amigos, e ele jura a inocência. No capítulo 32, aparece um outro amigo, chamado Eliú, que também faz discurso, né? Ele usa ali alguns capítulos, até o capítulo 37, ele faz discurso, meio que fazendo uma defesa de Deus. Eliú começa meio que defender Deus ali, daquilo que Jó tinha falado, das respostas que Jó tinha dado. No capítulo 38, então, algo muito lindo. Detalhe, do capítulo 32 até o 37, Eliú fica falando. Você pode ler aí depois na sua casa com calma, Eliú vai falando, discursando, fazendo a defesa de Deus e discursando. No capítulo 38, Deus resolve quebrar o silêncio. Observa que em todos esses capítulos Deus não está falando nada. É um discurso entre amigos ali. Um fala, outro responde, um fala, outro responde, um fala, outro responde, se defende, acusa. No capítulo 38, Deus decide quebrar o silêncio. Eu acho lindo esse capítulo. Esse capítulo é muito lindo. Olha só. Depois você pode ler na sua casa. Deus então decide falar para Jó. Eu quero ler alguns versículos aqui porque é muito lindo. Diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece, preste atenção, querido, quem é este que escurece os meus conselhos com palavras sem conhecimento? Agora prepara os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e tu vai me responder. Ele fala para Jó, agora eu vou te perguntar e me dá as respostas para essas perguntas. Porque até agora você me perguntou. Até agora você estava falando o que você queria. Agora chegou a minha vez de falar. Versículo 4. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas se alegremente cantavam e todos os filhos de Deus já rejubilavam? Quem encerrou o mar com portas, Jó? Quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu vesti de nuvens e lhe envolvi com a escuridão? Quando fixei limites para o mar, pondo-lhe portas e ferrolhos? Quando eu disse, até aqui virá, mas adiante daqui não se quebrarão as tuas orgulhosas ondas? Já deste ordem amanhã? Ou mostraste a alva a teu lugar, Jó? E aqui Deus faz inúmeras perguntas para ele, é lindo. Deus começa a dizer, olha, por acaso é por conta de você que a andorinha voa? Por acaso é por conta de você que a águia voa? Por acaso é por conta de você que tudo acontece? Olha só aqui no versículo 32, pode produzir as constelações o seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabe as ordenanças do céu, Jó? Olha só Deus perguntando. Eu imagino Jó ouvindo tudo isso e ele ficando cada vez mais calado, cada vez mais quieto. E Deus vai, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. E até então que no capítulo 42, os olhos de Jó se abrem. Ele vê a grandeza de Deus, depois de todo aquele discurso de Deus, que Deus começa a mostrar, Jó, olha tudo que eu fiz.
Todo controle está na minha mão, eu sou dono de tudo. E você não pode me questionar, porque eu sei o que eu estou fazendo com você. Talvez aos teus olhos pareça algo mal, mas eu sou Deus, e aí eu quero dizer para você agora que está me ouvindo, talvez o que passa pela sua vida, talvez olhar para o ímpio prosperando, olhar para o vizinho se dando bem, parece mal aos teus olhos, parece injustiça de Deus, mas Deus tem um propósito para você e o teu sofrimento vem para gerar esse propósito. Eu não quero pregar, mas é impossível não falar nada aqui, querido. Bom, no capítulo 42, então, Jó se arrepende de ter falado tudo o que falou. E ele diz assim, então, Jó respondeu ao Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele que perguntastes, que sem conhecimento encobre os conselhos? Ou seja, quem foi eu para perguntar tudo isso para você, Deus, para o Senhor? Escuta-me, disseste, eu falarei, e eu te perguntei, e tu me responderás. Com os meus ouvidos, esse versículo é lindo demais, versículo 5. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Olha, aqui se resume todo o propósito desse livro. Todo o propósito desse sofrimento, todo o propósito dessa perda, se resume, no meu ponto de vista, no capítulo 42, no versículo 5. Olha, com os ouvidos eu te ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus, eu te conhecia de religião. Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Tudo aquilo que a religião ensinou para Jó, já fazia. Tudo aquilo, ele sacrificava pelos filhos, ele agia conforme a palavra dizia, a palavra que até então ele tinha na mão, as leis, né? Aquilo que guiava a vida dele, mas ele não era um filho de Deus. Ele não conhecia Deus, ele não tinha visto Deus. E ele fala antes, eu ouvia falar de um Deus. Eu sabia que existia um Deus distante de mim, mas agora eu te ouvi. E agora os meus olhos te veem. Você está perto de mim. Olha só, Deus gerando um relacionamento com Jó. E aí ele diz, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele falou. Bom, vamos lá que nosso minuto já está se encerrando. Passado isso, então, Deus fala com os amigos de Jó. Lembra aqueles 3 amigos que tinham falado com Jó, acusado Jó de todas as coisas? Deus vai e fala com os amigos e fala, vocês falaram coisa para Jó que não partiu de mim, não. Vocês falaram coisa aí do coração de vocês, nada daquilo que vocês falaram veio de mim, não era o que eu pensava, o que eu quis falar, vocês falaram da boca de vocês. Eles falam, então agora vocês voltam lá, fala com Jó, Jó vai sacrificar, Jó vai orar por vocês, eu vou ouvir a oração de Jó. Então foram, versículo 9 do capítulo 42 diz, então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuíra. Vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que o conheceram, e comeram com ele em sua casa. Versículo 12 diz assim, assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira menina de Gemima, o da outra de Quézer, e o da terceira de Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulher tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois de tudo isso, Jó ainda viveu 140 anos. Viu aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que livro lindo. Como nós aprendemos com isso, né? Você vê que Deus tinha um propósito em todo aquele sofrimento. E que sofrimento, hein, querido? Talvez você olhe para o seu e fale, mas que propósito Deus pode ter numa saúde abalada? Que propósito Deus pode ter numa pessoa que está internada aqui, num quarto de hospital?
Que propósito Deus pode ter mexendo na minha vida financeira? Que propósito Deus pode ter tendo meu filho rebelde dentro de casa? Querido, Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele não diz algumas, há um texto que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas deixa eu parar aqui porque eu já estou pregando e não é essa a ideia. Bom, amém, querido? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tem gostado dessas aulas, compartilha com alguém. Eu tenho achado bem gostoso. Nós aqui participando todas as semanas, podendo falar acerca da palavra de Deus. Eu tenho visto bastante pessoa aprender e crescer no conhecimento. Eu quero orar pela sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre falo isso, Senhor. Parece até uma repetição, mas é o que passa no meu coração. Obrigado pela oportunidade de podermos aprender do Senhor, que é lindo, que é manso, que é humilde, que nos ensina, que é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele a quem nós devemos imitar e seguir. Pai, nos dê um mês de julho abençoado. Pai, eu quero orar, Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão em casa e me escuta agora, nos seus carros, nos seus trabalhos. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos o mês de julho ainda muito, muito, muito mais abençoado do que foi junho. Que nós tenhamos um segundo semestre na Tua presença e que o Senhor esteja à frente de todos os nossos propósitos e projetos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.